E Lula praticamente descartou qualquer possibilidade de participação da ex-presidente Dilma Rousseff em um eventual novo governo petista a partir de janeiro do ano que vem. Em entrevista a uma rádio do Vale do Paraíba, nesta quarta-feira, o petista fez elogios à sua sucessora no Palácio do Planalto, mas deu sinais de que pretende convidar lideranças mais jovens para compor o ministério de seu eventual governo. Aspas. O tempo passou, tem muita gente nova no pedaço e eu pretendo montar o governo com muita gente nova. Fechou aspas. Na mesma entrevista, Lula aproveitou para voltar a culpar Bolsonaro pelas mortes na pandemia. Acompanhe. Estou convencido que o Bolsonaro é responsável por mais da metade das pessoas que morreram nesse país. Eles ainda continuam receitando um remédio que não vale nada para enfrentar o Covid-19. Não vale nada. Ele ainda continua negando a vacina. Ele, esse dia, teve o pudor de dizer, sabe, que 300 crianças que morreram é pouca coisa, que não é nada. Ou seja, esse cara não tem sentimento, esse cara não tem filho, esse cara não tem coração, esse cara não pensa nos outros, esse cara não é humano. Porque é um descalabro a gente está assistindo o que está assistindo no Brasil. Um presidente que não gosta de falar na imprensa porque ele prefere mentir 7 ou 8 vezes ao dia, sabe, através da sua rede social, produzindo fake news. José Maria Trindade, é isso então, Zé? Dilma vai ficar distante dessa próxima campanha presidencial do PT? Antigamente eu dizia, Vitor, que papel aceita tudo, né? Você pode escrever tudo, mentir à vontade. Agora eu diria que microfone também transmite qualquer asneira. Não é a realidade que eu queria ver para o meu país, uma pessoa como o Lula, disputando a presidência, podendo disputar, só o ato de disputar a presidência da República, que eu acho que candidato, até pelo nome, né? Candidato é um ser cândido, limpo, e Lula não tem exatamente nada disso. E ainda agredindo a sensibilidade das pessoas e do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, isso é uma aberração total e uma inversão dos valores. Vitor, eu só queria dizer aí sobre a pauta anterior da Branca de Neve e os 7 Anões, eu acho que uma obra é uma obra. Se quiserem, que façam outra. É como Augusto disse, o clássico. Mas se vão mudar, eu daria até um novo título, né? É a Americana de origem europeia e os 7 prejudicados verticalmente. Diga, Fiuza, em relação a Dilma Rousseff, sumida na campanha do Lula. Eu gostei muito do título que o Zé Maria propôs. Eu acho que esse aí passa, Zé. Ótima ideia. A Disney vai gostar. Não, eu acho que Dilma não tem nada para falar, né? O tempo passou para ela, mas não passou para o Lula. A Dilma sempre foi uma fraude, como é todo o PT e como é o Lula. Mas o Lula faz acusações graves ali e eu acho que a gente tem que colocar as coisas nos seus lugares, né? Ele é um criminoso. Ele é um criminoso à solta. Ele cometeu crimes que nós conhecemos bem, demonstrados. O processo seguiu normalmente, ele foi condenado, sua condenação foi confirmada, depois foi reconfirmada, e ele foi reabilitado numa manobra. Então, o Brasil, isso aí é uma encruzilhada brasileira, né? Topar esse pilantra, falando, porque assim, se ele voltasse bonzinho, Lulinha Paz e Amor, não, já que me liberaram do xadrez, eu agora vou ser bonzinho, não vou atacar ninguém, mas ele está vindo, ele está animado, ele está acreditando que ele pode ser um ladrão à solta, bem falante. Então a gente tem que colocar ele no lugar dele. Se o Supremo não quer colocar, a gente, pelo menos em termos dos valores que a gente acredita, né? Se a gente não quer ficar que nem o Mariz, não é o Mariz, o crime já tá cometido, para que punir? Se a gente não quer mergulhar nessa piscina de cinismo que muita gente cheirosa e remediada está mergulhando, a gente tem que colocar as coisas nos seus lugares. Então, é o seguinte, além de ladrão, criminoso, condenado, esse
personagem Luiz Inácio da Silva, ele tá fazendo, não vou nem dizer as acusações ao presidente da República, ele está cometendo uma desinformação, ele está se referindo a um tipo de tratamento que está em curso e muito médico, porque ele é muito bem tratado, esse ladrão, né? Ele tem boas relações, né, no sistema financeiro, ele é atendido em bons hospitais, ele conhece bons médicos. E nesse círculo, né, muito confortável que este ladrão circula e subsiste, esse tratamento que ele diz que é mentira foi muito usado. A gente sabe que é um tratamento que não é consolidado em termos de ciência, mas que é objeto de centenas de artigos, com uma experiência clínica em andamento, com indícios de eficácia. E é assim que se faz a ciência, e você barrar a progressão das ideias e das experiências clínicas com um tabu, como ele está fazendo, pode resultar um crime, de acordo com o que a história mostrar que é eficaz. O mesmo em relação às vacinas. É um irresponsável, é um meliante, falando pelos cotovelos. Ele está no elemento dele. O sujeito que diz que defende a Petrobras para depenar a Petrobras, o sujeito que usa tudo e a todos para ser um 7-1. É um 7-1. Então a gente espera dele isso. Agora, estes que estão se abraçando, cantando de galo, se metendo a fazer acusações graves, né, envolvendo questões de saúde, ele está indo um pouco longe demais. Eu volto a perguntar àqueles, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, quantos mais são os cultos, né? Meio acadêmico, os criminalistas, todos vocês vão transigir com esse personagem que vai virar uma garganta de aluguel para todas essas excrescências aí que ele está proferindo, e vocês vão vir atrás dele, atrás desse criminoso, dizendo que não precisa mais punir o crime, e qualquer barbaridade que ele falar está sancionada pela boa vontade de vocês. Entendam o tamanho do problema que os senhores estão contratando. Entendam o tamanho do problema que os senhores estão contratando ao sancionar o crime. Ao sancionar o crime. Tentem vislumbrar como isso pode terminar. Senhoras e senhores, bem apessoados, limpinhos e cheirosos. Irremediados. Augusto. Bom, eu vou me ater ao caso da Dilma. A Dilma é o seguinte... Vou contar aqui como é que ela foi escolhida. A Dilma parece uma piada e não é. Quando se formou o grupo que trataria da transição do governo Fernando Henrique para do governo Lula, Fernando Henrique para o Lula, o Rio Grande do Sul indicou a secretária de Minas e Energia, Dilma Rousseff, porque não fazia a menor falta uma secretária de Minas e Energia. Não tem o que fazer no Rio Grande do Sul. Digo isso depois de ter trabalhado 5 anos como diretor de redação da Zero Hora. Então ele pegou, o Olívio Dutra pegou alguém ali que não precisava para nada e mandou para Brasília. Ela frequentava o grupo de transição com um laptop na mão e ficava ali quieta, mexendo. O Lula, que deve entender de informática, como entende de física quântica, ficou impressionadíssimo com aquele aparelho misterioso, um laptop, e com um aparente desembaraço com que uma mulher, que ele não conhecia direito, lidava com aquilo. E aí fez o seguinte, ele queria se livrar do Luiz Pinguelli Rosa, que era um militante, mas também um técnico nessa área de Minas e Energia, e que tinha feito o programa do PT sobre Minas e Energia. Aí ele falou, pô, mas essa mulher, tá, ela mexe com isso aqui e tal, tudo, e acabou nomeando a Dilma Rousseff, porque ele ficou encantado ao saber que ela era secretária de Minas e Energia. E encostou o Luiz Pinguelli Rosa num cargo na Eletrobras e ponto final. Foi assim que a Dilma subiu. Aí ele se impressionou porque toda vez que ele saía do palácio, ele via acesa a luz da sala que a Dilma Rousseff em que trabalhava, né?
bota aspas nisso aí, com a Erenice Guerra, né, dona chefe de quadrilha, e também com a Graça Foster, que presidia a Petrobras. Então, o Lula, elas trabalhavam, tá? Porque eu passava a tarde por lá, a luz estava acesa. Pode ser insônia. O jeito insônia também deixa a luz acesa, ele pode estar fazendo palavra cruzada. Aí ela ficou com a imagem de tremenda técnica, falava pouco e quando falava nas reuniões do ministério, rosnava, pronto. Essa é a figura ideal para transformar no poste, e assim foi feito, e elegeram a Dilma Rousseff, né, sob a orientação do Lula. O Brasil elegeu e reelegeu. Foi uma reincidência gravíssima. E aí veio o impeachment, que passa a ser chamado de golpe. Está aí uma mulher a ser redimida. Sofreu um golpe. Era uma tremenda técnica em Minas e Energia. Como é que não vai ser ministra, pelo menos, de Minas e Energia? Porque o Lula está dizendo que vem gente nova. Ué, mas por que não aparece gente nova no lugar dele? Ele aposentou também aqui a Marta Suplicy, que sofre da síndrome de Estocolmo. Continua petista. Mas ele disse num programa que o candidato seria o Haddad, porque a Marta estava exigindo a renovação. Uma coisa humilhante. Então tá aí, o Lula, aos 70 e lá vai pedrada, aí ele vai aposentando os outros, enquanto continua mandando, porque quem é que vai fazer parte do ministério dele? Quem é que vai para o BNDES? Quem é que vai para a Fazenda? Possivelmente o João Vacari. Por que não? Ele já quer botar o Manteiga cuidando da economia. Essa é a quadrilha, né, disfarçada de um bando de executivos. Tá aí, quer dizer, o Lula fez o poste fez o que fez com o Brasil, agora ele quer fingir que não é com ele. Você, Ana? Pois eu vou lançar a campanha para o PT, para Dilma voltar para a campanha do PT, porque a gente precisa, afinal de contas, de um divertimento, de uma diversão, precisa dar umas risadas, né? E aí, sem Dilma, isso fica mais difícil. Não que o PT não vá colocar aí nas nossas telas e nos nossos celulares aí pérolas históricas. Eu tenho certeza que lembraremos muito dessa campanha cheia de mentiras e falácias, bem à lá Ciro Gomes. Mas e a diversão? Eu sou a favor da gente começar uma campanha hoje para que o PT coloque a Dilma na campanha, já que sentimos tanta falta dela, né, Augusto, depois do impeachment. Eu me lembro que quando aconteceu o impeachment passou e foi ali sacramentado, mesmo com o que o Lewandowski fez, deixando os direitos políticos da Dilma Rousseff. Eu me lembro que o meu filho chegou em casa com alguns amigos brasileiros e disse: e aí, o impeachment passou? Falei: passou, a Dilma não é mais nossa presidente. E eles deram um suspiro assim: poxa, a gente não vai ter mais os vídeos engraçados da Dilma? Então tá aí, fica aí uma ideia da gente lançar a campanha para a Dilma continuar na campanha do PT, para a gente ter um pouco de diversão.